nossa infância foi muito linda. É uma coisa que eu lembro bem. Nós tivemos uns pais que nos deram tudo que foi de melhor, eles sempre nos colocaram que estudar era o caminho. Até porque nós morávamos no interior, em Lauro Miller, uma cidade que, na época, tinha até o ginásio, não tinha, depois veio o ginásio. Então, as minhas irmãs mais velhas, inclusive uma delas, a Lúcia, elas vieram estudar, depois que terminaram o primário, vieram para Florianópolis e ficaram no internato do Coração de Jesus. A Lúcia sempre foi muito inteligente, né? Eu sempre me espelhava muito, escutei muito das coisas dela. Quando ela fez direito, na realidade, a gente imaginava que ela ia ou seguir a carreira de juiz ou promotor, nunca de delegado. Na nossa casa, a gente nunca imaginou. Até porque não existia mulher delegada, né? E assim que ela passou, abriram 2 concursos aqui no estado. Um do Ministério Público e outro da Polícia Civil. Do Ministério Público, agora vê como as coisas mudam. Isso foi em 72. 71 para 72. Ela se inscreveu, mas nesse meio tempo mulher não podia fazer, né? Então ela optou, então se não pode fazer, vou fazer para a Polícia Civil, todo mundo, né? Ela já tinha uns colegas que tinham estudado, feito a faculdade de Direito com ela, que já eram policiais civis, não delegados, eram policiais. E ela fez, e por incrível que pareça, ela tirou em primeiro lugar. Tinham 3 vagas e ela tirou em primeiro lugar. E assim, meus pais na época, todo mundo ficou muito amedrontado, porque todo mundo, que perigo, a minha mãe chorou muito. Meu Deus, onde é que essa minha filha vai? E ela a primeira lotação dela foi em Rio do Sul. Em Rio do Sul, ela foi com alguns policiais daqui, que depois voltaram e trabalharam com ela de novo. Muitos, né? Trabalharam com ela de novo. Ela foi para Rio do Sul, então ela começou do zero, inclusive aprender a dirigir. Ela aprendeu a dirigir com as viaturas e com um policial. Então, assim, na época, eu lembro assim, meu Deus, a gente ficava nas épocas revistas nacionais, Manchete ou Cruzeiro, vieram fazer reportagem. E eu lembro que nessa época que a revista Manchete foi fazer uma reportagem com ela apareceu o cigarro na mão dela e ela não fumava na frente do meu pai e da minha mãe. Então foi assim, o pai viu a revista, fez que não viu e ela também não, né? Não, a gente teve sempre essa educação muito dos mais velhos, aquilo tudo. Coisa que me marcou muito, eu ia sempre para Rio no final de semana, Rio do Sul, para ficar com ela. Ela ficava num hotel em Rio do Sul. E depois de algum tempo, ela foi como delegada de comarca. Depois de algum tempo, ela me contou que daí as pessoas iam na delegacia não para registrar a ocorrência, elas iam para ver a delegada mulher. Desde que ela entrou na Polícia Civil, a partir do momento que ela viu, era uma coisa estranha para ela tudo, mas ela entrou, a Polícia Civil passou a ser a segunda família dela. Ela casou, vieram os filhos e sempre veio embora para Florianópolis de novo e foi trabalhar nas delegacias que tinham na época, ali que a gente chamava no EPIC. Eram várias delegacias todas juntas, né? Ela era delegada de costumes e menores. E ela trabalhou um tempo ali. Inclusive, assim, uma coisa que eu achava interessante, tinha algumas menores que às vezes ela estava lá em casa ou a gente estava em frente da casa, eles passavam e falavam assim, casa da doutora Lúcia, e assim, doutora, assim, eles tinham uma intimidade com ela,
apesar dela ser bem enérgica. Eu, quando falo da Lúcia, eu fico tão emocionada, ela está aqui atrás de mim, vendo aqui, ó, esse quadro. Então, assim, eu fico muito emocionada, porque eu tenho um orgulho tão grande. Eu fiquei uns 4 anos, depois de tudo isso, ela foi superintendente, ela foi, hoje, delegado-geral, né? Ela foi, também ela trabalhou em Tubarão, uma época, essa época de meio que perseguição política. E depois ela retornou a Florianópolis a convite do deputado, né, e na época secretário, o doutor Heitor Ché, para fundar a 6ª Delegacia de Polícia. A delegacia, a grande maioria, eram todas mulheres, no começo. Depois, aí também foram ali chegando mais homens para trabalhar, mas a maioria era tudo mulher. Ela separava a Polícia Civil da casa dela só numa coisa. Uma das coisas que ela às vezes falava para mim, ela dizia: meu Deus, eu estou cuidando mais da polícia, porque era maior, a polícia era maior. A casa dela, ela tinha, depois teve 2 filhos, depois veio mais um, e teve um também que ela criou, outro. Então, isso aí, eu lembro de, às vezes, não ter com quem ficasse, ou meu pai ia sempre para a casa dela, às vezes quando era uma coisa, né, ainda mais o problema da mulher, que hoje está nesse jeito, né? Eu lembro que meu pai ficava com as crianças, eu trabalhava já, não tinha como, ou senão ela levava para a delegacia. Ela deixava numa salinha eles brincando e ela ia atender o pessoal que chegava. Parte da nossa infância foi dentro de uma delegacia de polícia, né? Da minha e dos meus irmãos. E isso para nós nos traz memórias afetivas muito importantes e com muito carinho, com muito amor. A nossa infância, a maior parte do tempo dela foi dentro de uma delegacia, né? Convivendo com os policiais, com as policiais. Inicialmente, eu, que tenho 38 anos, eu sou de 81, quando a mãe, junto com outras delegadas, criou a 6ª Delegacia de Polícia, o 6º Distrito Policial aqui da capital, de proteção à mulher e ao menor, eu tinha, na época, 5 anos, né? A minha mãe tinha 2 famílias muito bem estabelecidas, muito claras, né? A família consanguínea, os filhos, por quem ela daria vida, os irmãos, uma família de origem italiana muito grande, típica. Ela tinha 10 irmãos, né? E esse sentimento de família, de amor, de doação ao próximo, né? Ela também deixa muito consolidada em nossa vida. E a segunda família, com certeza absoluta, a Polícia Civil, né? Tanto que ela era considerada a mãe da Polícia Civil, né? Que é outro fato que nós temos muito orgulho, né? Porque ela se dedicou mais de 45 anos a essa instituição, né? Ela doou a sua vida a essa instituição e defendia com unhas e dentes, de forma muito aguerrida, os policiais que estavam ao lado dela e a imagem dessa instituição tão importante. Os 4 anos que ela ficou na secretaria, eu estava junto com ela, eu era assessora, né, junto com a doutora Ana Krieger, que era chefe de gabinete, né? Então, assim, a gente viajou o estado inteiro. Eu conheço os 295 municípios. Era chegar em casa e trocava de mala, a gente só dizia isso. Por que de tudo isso ter que ir? Porque a gente estava sendo feito convênio com as prefeituras, a prefeitura doava o terreno e o Estado construía. E uma das coisas que eu tenho orgulho, mas um orgulho enorme, porque eu estou no serviço já vai 40 anos, e eu digo e não tenho a menor dúvida que existe a Polícia Civil antes da doutora Lúcia como secretária e depois. Eu lembro da alegria dela quando foi da compra das primeiras pistolas .40. Muito eu escutei de policiais do interior
diziam assim, ó, isso aí é sonho. A gente nunca pensou que a gente teria uma academia dessa, que a gente teríamos uma viatura nova, colete à prova de bala, que a gente teria uma pistola .40. A minha irmã, no período que ela esteve na segurança pública, ela administrou o fundo de reaparelhamento da Polícia Civil, da segurança pública. Não era pouca coisa. Aliás, muita gente não deve saber, mas quando ela se foi, ela não estava aposentada ainda. E ela sempre dizia assim para mim. Teve uma época que ia ter uma reforma administrativa no Estado e ela disse, faz o teu pedido de aposentadoria. Vou fazer o meu, vou me entregar junto. Aí fizemos, quando fomos no RH da polícia entregar, ela fez o maior choro, chorou. Aí eu disse para ela, para que esse choro? Nós vamos se aposentar, nós vamos trabalhar a vida inteira. Aí depois passou, não, acho que não foi um dia, ela ligou para mim e disse assim, ó, quero te avisar, vamos sustar a nossa aposentadoria. Isso foi em 2008. E a gente sustou, agora ela já se foi, eu ainda estou trabalhando. Mas assim, ou ela ligava para mim e dizia, isso foi aprovado, agora a compulsória é 75 anos. Ela ficaria até 75 anos. Eu disse, Lúcia, ela disse, guria, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. É resolver problema dos outros. E era mesmo. A minha mãe é uma heroína. É esse conceito que eu tenho dela. Pelo pioneirismo dela, pelas dificuldades que ela enfrentou ao longo da carreira. Ela entrou na Polícia Civil em setembro de 72. Ano que vem ela completaria 50 anos de atividade policial. Ela morreu na ativa, com 45 anos de serviço prestados a Santa Catarina e a Polícia Civil. Então, por tudo isso, ela é uma heroína. Ela enfrentou muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos preconceitos e não teve nenhum problema em relação a isso. Pela forte personalidade, pela fibra, pela honestidade, pela forma muito objetiva de lidar com as coisas e pelo senso de justiça muito aguçado, né? Principalmente a retidão, a honestidade e o senso de justiça, né? A minha personalidade foi forjada, os meus valores foram forjados junto à minha mãe, ao meu pai e à minha família, principalmente dentro do ambiente policial. O certo é o certo e o errado é o errado, não tem meio termo, né? Nós fomos criados dessa maneira. E, graças a Deus, sempre com um olhar muito atento, preciso e irremediável em cima da retidão dos atos e da honestidade de postura. Isso a gente não muda, isso a gente não negocia, isso não se compra na esquina. Isso você tem ou você não tem, né? Ela é única e vai ser. Ela foi primeira em tudo. Ela foi a primeira delegada do Brasil, não foi delegada de Santa Catarina, do Brasil. Depois ela foi a primeira delegada de Santa Catarina. Ela foi a primeira chefe de polícia, ela foi a primeira secretária. E quando eles fizeram essa homenagem de colocar o nome lá do Complexo de Segurança, lá na Avenida de Silveira, com o nome dela, eu me emocionei demais. Eu estava na minha sala trabalhando e chegou um dos que trabalham comigo, um menino, e disse, Dona Graça, a senhora sabe que eles estão botando o nome da sua irmã lá na frente? Eu tremia. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá e vou ver? Mas eu cheguei, ela me deu força, e eu vi, e fiquei muito feliz com essa homenagem, porque eu digo sem nenhuma modéstia, igual pode até ter, melhor nunca.